A palavra do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu recebo a palavra do Senhor como alimento, como mantimento e como provisão para o meu próximo ano, para a glória de Jesus. Eu quero caminhar sobre esta palavra e creio que ela me abençoará em nome de Jesus. Amém? Nós reservamos a oferta das primícias para o próximo ano. Talvez, pastor, eu não sabia, eu já entreguei agora. Não tem problema. Mas nós temos esse envelope que nós distribuímos no princípio do mês. Esse aqui é o meu. E hoje eu e a minha esposa oramos. Na verdade, temos orado durante esse mês. E é tão interessante, tão espiritual, que eu falei para ela: quanto que Deus colocou no seu coração? Ela falou exatamente o número que o Senhor havia proposto no meu coração, porque eu creio que esta é uma oferta profética, é uma oferta da família, é a primeira oferta de 2020. Alguém diz amém? Meu tema com você nessa noite é sobre a chuva do céu. Diga: a chuva do céu. Você viu o pastor Aloísio falando um pouco sobre essa palavra, que está lá em Zacarias capítulo 10. Por favor, pega a sua Bíblia em Zacarias capítulo 10 e versículo 1. Ainda estão chegando irmãos, eu quero pedir ajuda aos servos para acomodá-los. Nós temos lugar aqui ainda à minha esquerda, também ali no fundo temos lugares. Então, por favor, se assente, você é bem-vindo. Essa reunião é uma reunião onde muitos visitantes vêm e eles têm o seguinte pensamento: não, antes de ir para o Réveillon da família ou a festa que você vai, eu vou passar na igreja. Eu quero dizer a você, visitante que está aqui e veio com esse pensamento foi o Espírito de Deus que pôs no seu coração. E você vai ser abençoado com essa decisão. Essa decisão de primeiro honrar a Deus, ela vai abençoar o seu próximo ano. Pastor, mas você acredita que apenas uma reunião, uma vida pode ser mudada? Não precisa de uma reunião não. Pode ser uma oração, pode ser uma visita, pode ser um áudio que alguém te mandou, e a sua vida pode ser sim transformada pelo poder de Deus. É Ele que tem o controle das nossas vidas. Eu não programei de nesta reunião aqui ter cura, ministração de cura, mas olha quantos irmãos foram curados. Aleluia! Deus é bom e Ele está planejando te abençoar. Então, às vezes você veio para cá com um planejamento e o Senhor vai surpreender você. Zacarias capítulo 10, e o versículo 1. Eu quero compartilhar com você sobre chuva do céu. Diga: chuva do céu. Só quem quer, diga: eu quero chuva do céu. Diga: eu quero chuvas de Deus sobre a minha vida. E você sabe, a seca e a chuva fazem parte da vida do crente. Sobre a palavra do profeta Elias, ele diz: sobre a minha palavra não vai chover. E ficou 3 anos sem chover. Mas também sobre a mesma palavra do profeta voltou a chover. Então eu creio demais naquilo que está lá em 2 Crônicas 20:20. Projete, por favor. 2 Crônicas 20:20 é um texto que eu amo muito e declaro constantemente. Diz: crede nos teus profetas e prosperarei. Crede no Senhor teu Deus, estarei seguro. Mas credes nos seus profetas e prosperareis. Olha lá, está aqui na projeção. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá, que era o rei, em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, a vós, e moradores de Jerusalém. Diga comigo: crede no Senhor e estareis seguros. Quantos se sentem seguros aqui no Senhor? Você não precisa ter receio da sua salvação. Se você entregou a sua vida a Jesus, você está salvo. E hoje é uma noite maravilhosa para entregar a sua vida a Jesus. Hoje é noite de salvação. Eu tenho certeza que assim como alguns foram curados aqui, outros tantos serão salvos. E você vai entrar em 2020 com a sua alma salva e o seu corpo sarado para a glória de Deus. Vamos fazer isso agora?
todos que estão aqui, põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que eu sou pecador, eu preciso do perdão dos meus pecados, por Cristo Jesus. Eu não vim aqui à toa, eu vim para ser salvo, e eu declaro que eu creio em Cristo, que Ele veio em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje está vivo, e é poderoso para salvar a minha alma, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém porventura fez essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão. Só quero te abençoar, você não precisa vir aqui à frente. Alguém no nosso meio fez essa oração pela primeira vez? Se você fez pela primeira vez, aleluia, tem uma pessoa ali, um outro irmão. Se você fez pela primeira vez, também um outro irmão ali. A escritura em Romanos 10, 9 diz que você foi salvo. Pastor, mas eu não fiz nada. De fato, você apenas creu. Se você creu com o seu coração e agora confessou com a sua boca, o texto de Romanos 10, 9 diz que você foi salvo. Então, eu estava lendo 2 Crônicas, tem que me acompanhar, eu sou mais rápido do que a projeção. Então, 2 Crônicas 20, 20 diz: crede no Senhor teu Deus, estareis, fala comigo, seguro. O que é se sentir seguro? É ter a certeza de que você está salvo em Cristo Jesus. A sua segurança não é o seu trabalho, a sua segurança tampouco é a sua família, a sua segurança também não é o seu pastor ou a sua igreja. A sua segurança é Cristo. É Ele quem nos salvou e nos redimiu do pecado e da morte. Essa é a nossa segurança. Quem está seguro, diga amém. Amém. Agora preste atenção na segunda parte do versículo: crede nos seus profetas, e qual será o resultado? Mais uma vez, crede nos seus profetas e... Então quero liberar uma palavra profética para o seu ano de 2020. Haverá chuva do céu sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre o trabalho das suas mãos e sobre o seu ministério. Essa chuva vem da parte de Deus para mim e para você. Se você crê, diga amém. Porque quando você diz amém, você está dizendo assim seja. Nós estamos aqui numa posição profética para abençoar a igreja. Eu quero compartilhar com você sobre essa chuva, porque talvez você fale: pastor, mas não choveu sobre a minha vida nesse ano de 2019. É verdade que talvez você possa ter passado por um ano ou anos de seca, mas você já viu como que trabalha a meteorologia? Ela sempre trabalha em função da chuva e não da seca. Você já viu como é que são os noticiários? Eles noticiam da seguinte maneira: não chove há tantos dias em Belo Horizonte, tantos dias sem chuva na região metropolitana. Não é assim, meus irmãos? Então até o sistema do mundo está esperando o quê? Diga, chuva. Eles não suportam a seca, e eles sabem que a chuva virá. Agora você é filho do Deus Altíssimo, e Ele prometeu derramar chuva sobre a sua vida. Então é certo que ela virá. Pastor, mas eu gostaria que fosse tudo igual. Mas o profeta Daniel diz que Ele é o Deus que tem ciclos e que tem também estações. Existe um exame chamado eletrocardiograma, que é o exame do coração, que mede os batimentos do coração. Já viu como é que é esse exame? Ele é assim, ó, não é? É para baixo, para cima, para baixo, para cima. Parece um pouco com a sua vida? Não, só com a minha, né? Então, uma hora você está nas montanhas, mas uma hora você está lá nos vales. É só comigo ou se tem alguém mais, diga amém. Amém. Mas o que importa não é se você está na montanha ou no vale, é que ou nas montanhas ou nos vales, o Senhor é com você. Eu sei que você gostaria de ter assim uma vida retilínea, né? Sem tribulações ou perturbações, mas não. Como que acontece lá no eletrocardiograma? Se ficar reto assim, significa o quê? Morte. Então qual é o sinal da vida? É que em momentos você vai estar
nas montanhas, alguns outros momentos nos vales. Haverá chuva, mas também haverá seca. Mas tem uma certeza, lá de 2 Crônicas 20:20, para estar seguro, em todos eles o Senhor é comigo. Então, se porventura neste ano que está findando, você teve somente por baixo, eu tenho uma palavra de Deus que eu recebi aqui hoje, agora, para a minha vida, eu quero compartilhá-la com você. Por gentileza, projete Josué capítulo 3 e versículo 7. Essa é pessoal. Deus me deu hoje essa palavra através de uma profeta maravilhosa, lindíssima, que eu amo muito, a minha esposa, aleluia. Ela falou essa palavra de Deus para nós. Josué capítulo 3 e versículo 7. Então disse o Senhor a Josué, põe o seu nome aqui. Disse o Senhor a Marcos, disse o Senhor a Ataíde, disse o Senhor a Zemar, hoje, diga comigo, hoje. Na semana que vem não, querido, diga hoje. Olha a palavra de Deus para você, é para mim, eu quero, como seu pastor, compartilhá-lo com você. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu vou escrever isso lá na parede da minha casa. Eu sempre tenho um versículo que a gente escreve lá na parede. Você vai ler esse versículo lá na minha casa. Vou mandar foto para você, porque você precisa andar de conformidade com a palavra de Deus. Você não deve falar o que você está vendo, você deve falar o que a Bíblia já viu a seu respeito. E sabe por que a Bíblia já viu a seu respeito? Você é altamente favorecido, você é grandemente amado. Pastor, mas eu estou no vale. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem que está lá com ele? Diga o Senhor. Você viu esse irmão aí, o Ellerson, estava no vale da sombra da morte, literalmente. Tem uma reportagem dele aí, uma moto atropelando ele. Mas no vale da sombra da morte, Deus enviou um profeta para ir lá no hospital trazê-lo de volta para a vida da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos entender que Deus trabalha no seu tempo. Está vendo esse tempo aqui? Fala Cronos. Dá uma olhada no seu Cronos aí, são 23 e 20, estou atento, amém? Faltam 40 minutos para o Cronos mudar. E aí, no nosso universo aqui, no nosso Cronos, vai mudar o ano, vai mudar a estação. Mas Deus não trabalha aqui nesse tempo, porque a Escritura diz que para Deus, 1000 anos são como? E um dia como? Então o Senhor trabalha em outro tempo, diga Kairos. Então Deus trabalha no tempo dele. E lá em Zacarias capítulo 10, versículo 1, o Senhor manda você pedir uma coisa. Olha o que Deus manda que eu e você peçamos. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro. Fala aguaceiro. E a cada um erva no campo. Eu gosto dessa escritura porque ela é intrigante. Pedi ao Senhor chuva no tempo da seca. Alô, tem alguém comigo nas escrituras? Pedi chuva no tempo da... Não é normal isso. Ninguém pede chuva no tempo da chuva. A gente começa a clamar por chuva quando tem o que? Aguaceiro? Não, quando tem seca. Então aprenda uma coisa hoje aqui com o seu pastor. Se tiver chovendo sobre você, ou se tiver seco, não pare de pedir para o Senhor chuva, porque chuva na Bíblia significa bênçãos. Se alguém ensinou para você, você ouviu em algum lugar que você não deveria pedir mais, eu estou aqui para dizer para você o que está escrito na palavra de Deus. Não é normal pedir chuva quando está chovendo, porque você diz, eu já tenho. Mas sabe o que é maravilhoso da palavra de Deus? Você já tem, mas Deus quer te dar mais. Você tem saúde, mas Deus quer te dar mais saúde. Você tem prosperidade, mas Deus quer te dar mais prosperidade. Você tem uma família abençoada, mas não há limites para a bênção de Deus sobre a sua vida. Ah, pastor, eu já sou bem casado. Pois o seu casamento pode melhorar muitas vezes mais. Reparou que está crescendo cabelo aqui em mim?
Alguém reparou? Ou só o meu amigo aqui, companheiro aqui de calvície? Ele falou: o que aconteceu com você, pastor? Eu falei: ele não ouviu essa palavra não, mas você já ouviu falar. Alinhou, prosperou, até cabelo voltou a crescer, ministério voltou a crescer, cabelo voltou a crescer, alegria voltou a crescer. Quem está comigo nisso? Salmos 133, versículo 1. Deixa eu te ensinar uma coisa que você deveria levar para casa hoje. Se tem alguém recebendo bênção perto de você, é para você também. Se você faz parte deste corpo, e se Deus está fazendo crescer até cabelo na cabeça do seu pastor, que você conhece, tem mais de 15 anos, e só estava diminuindo, minguando, não é? Mas agora está rejuvenescendo. Eu vou chegar no final da pregação, porque Deus é poderoso para restituir você. Estou usando um exemplo aqui que pode ser banal, mas Deus é poderoso para restituir você, até de coisas que para você é irrelevante. Eu falo para você porque eu já tinha desistido. Eu e meu amigo aqui, o vereador Elvis, nós já fomos para tudo quanto é lugar, procurando qualquer remédio, aceitar de tudo. Quando eu falei desistir, eu até ganhei para colocar aquela capotinha assim, sabe? Uma peruquinha assim moderna, fica até bem em alguns, mas aí ganhei. O irmão falou: pastor, chega de calvície na sua vida. Eu falei: aleluia, deixa Deus te usar. Aí ele falou: vou te dar, pastor, pode olhar e etc. Mas olha, Deus está planejando uma maneira de te abençoar. Pastor João Alves queria operar, e Deus trouxe ele aqui e curou ele hoje para a glória de Jesus. Então não determine a maneira que Deus vai fazer as coisas na sua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está, diga comigo, pedindo. Olha o que Zacarias 10:1 diz, fala: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva. Então é o seguinte, peça para o Senhor mais. Pastor, mas eu já tenho. Pois Deus quer te dar mais. Então, a minha carteira está aqui, põe a mão na sua carteira aí, fala: Senhor, eu quero mais. Pode pôr, as mulheres, os jovens, não fica com vergonha não, por que você está acanhado? Ah, pastor, você vai me pedir oferta? Não, já pedi, fique em paz, aqui é videira, a gente só faz uma, fica tranquilo. Fala assim, pode pegar, pega e fala assim: Senhor Jesus, fala: Senhor Jesus, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem chovido sobre a minha vida financeira, mas eu quero mais. Eu peço ao Senhor chuva de prosperidade sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre o meu ministério, em nome de Jesus. Por que não? Ah, eu já tenho em abundância. Você tem abundância na sua cabeça, mas na cabeça de Deus, o que Ele dá para você é porque Ele está visando compartilhar. Porque quando Deus dá para você, Ele tem um propósito. Ele sabe que você tem um coração igual ao dele, porque Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. O seu coração tem vontade de compartilhar. E eu tenho certeza que se você tivesse mais, você compartilhava mais. É ou não é? Você é alguém dos céus vivendo na terra. E gente do céu que vive na terra é gente generosa. Eu ando aqui com gente generosa. É difícil ganhar desses irmãos, mas eu falo para eles, sempre quando alguém me abençoa, eu falo: você não vai ganhar de mim não, na próxima eu te dou o troco. Não é assim? Posso te dar vários exemplos. Eu tenho uma técnica comigo. Quando eu vou sair com alguém, jantar, etc., aí eu vou ao banheiro, e lá no banheiro mesmo eu já pago a conta. Aí tem alguns que ficam nervosos: que isso, pastor? Eu aqui ia te abençoar. Foi, demorou. Se você quer abençoar, você tem que ser rápido para abençoar. É verdade ou não é? Aprenda isso. Porque falam a nosso respeito, nós, os mineiros, que nós somos avarentos. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Você é generoso. Nem precisa pedir para você, você já levantou, foi lá e abençoou. Ah, mas é porque ele tem mais condição do que eu. Você não abençoa porque o outro tem condição ou não tem. Você abençoa porque Deus te deu a condição.
Você não dá oferta ou presente porque o outro precisa. Você compartilha porque você tem recebido em abundância. E se isso se torna uma cultura, essa chuva vai ser derramada sobre muitos de nós em nome de Jesus. Amém? Então, vai comigo novamente no texto. Eu quero te abençoar dizendo que você deve continuar pedindo ao Senhor. Não se sinta constrangido. Não deixe, não permita que ninguém constranja você, ou dizendo: olha uma maneira de constranger você. Mas você tem isso, e olha, bem perto de você as pessoas têm tão pouco. Sabe que isso é para acusar você? E para impedir essa chuva de cair ainda mais sobre a sua vida? Então, você não é o responsável, escuta o que eu estou dizendo, pela chuva na vida dos outros, mas quando ela cai sobre a sua casa, você pode acumular. Já viu aquele sistema de reservar água da chuva para reutilizar em residência, em indústria, etc? Aquilo é gente que sabe que vai chover sobre a casa dele, e ele diz o seguinte: eu tenho para mim e tenho até para compartilhar. E isso tem a ver com você. Pastor, mas quais são essas chuvas? Diga: chuva serôdia, e fala chuva temporã. A chuva serôdia e a chuva temporã, elas são uma expressão que a Bíblia usa para as primeiras e as últimas chuvas. Então é o seguinte, escuta o que eu estou te falando, vai abençoar você isso. Se você, Deus é tão generoso, tão maravilhoso, que Ele usa 2 tipos de chuva na Bíblia. Quantos tipos? Fala temporã e a serôdia. Você é daqui de Minas Gerais, você conhece, né? Já viu uma manga temporã? Já viu aquela fruta temporã? Qual que é? Toda mangueira está verde, mas de repente saiu uma na frente, não é verdade? Porque ela amadureceu primeiro, ela chegou primeiro. É a chuva temporã, a chuva temporã e serôdia. Coloca agora o que eu vou falar dentro do seu coração para 2020. Se você perdeu a primeira chuva e não choveu para você em 2019, Deus ainda reservou a última para você. Por isso Ele tem 2, a temporã e a serôdia. Se porventura você perdeu em alguma área essa abundância que Deus dá na palavra, Ele está planejando a maneira de te abençoar. Porque ainda que você imagine: pastor, não, já passou, não deu. Não, vai comigo em Lucas no capítulo 2 e no versículo 46. Não pode haver chuva o tempo inteiro. Imagina, aqui em Belo Horizonte, você sabe disso. Se chover o tempo inteiro, e se chover continuamente, começa a haver deslizamento, começa a haver enchente, inundação. Então deve haver tempos de seca e tempos de chuva. Quem diz amém? Não pode chover continuamente ou algo do tipo: não, eu tenho somente vitórias durante todo o tempo. Escuta o que eu vou te dizer com ouvidos de ouvir, como dizem os portugueses. Se você só tem vitória o tempo inteiro, você é uma pessoa de um caráter frágil. Você é uma pessoa que a primeira derrota que você tiver, você sucumbe. Mas quando você tem vitórias e derrotas, mas ainda permanece, o seu espírito é forte. Você sabe como soube Davi: vem esse leão, mas eu já matei, vem o Golias, mas eu já matei antes o leão e o urso. Esse filisteu que vem contra mim vai cair também em nome de Jesus. É por isso que Deus permite batalhas, é por isso que Deus permite tribulações, para que você tenha senso da eternidade, para que você tenha senso de perseverança. Eu gosto muito de um texto, projeta por favor, Hebreus capítulo 10 e versículo 35, me acompanhe lá. A Bíblia diz que a sua confiança tem um galardão. Sabe aquele dia que você confiou em Deus para provisão, quando não tinha provisão? Aquele dia você ganhou o galardão. Sabe aquele dia que você confiou em Deus, que Ele teria a solução, e você colocou a mão sobre a cabeça e disse: eu não tenho solução. Deus permitiu que você passasse por aquele vale. Deus permitiu que nós, como ministério, passássemos por um tempo de seca. Mas eu nem preciso profetizar, os seus olhos estão vendo chuva nessa terra.
Nem preciso, eu profetizei foi todos esses anos atrás, e você ficou comigo na profecia porque você creu no profeta, mas agora não precisa, porque os seus olhos têm visto a chuva sendo derramada sobre esta casa. Alguém diz amém? Então, quando você passa por essas tribulações e guarda a confiança, diga confiança, aquele dia os olhos de Deus estavam sobre você, e naquele dia Ele te deu o galardão. E você falou, não vou parar. Escuta agora bem o que eu vou te falar, é para você e para algumas outras pessoas. Tem coisas que tem que ficar em 2019, você não pode levar para 2020. Vou falar de novo. Tem coisas aí dentro do seu coração que você não pode levar para 2020. Tem que ficar para trás. O apóstolo diz, deixando as coisas que para trás ficam. Diga, para trás ficam. Prossigo para o quê? Diga o alvo. Deus tem alvos para você em 2020. Se você não sabe quais são, pergunte a Ele, Ele vai te falar cada um deles. Porque Ele não faz nada na terra sem antes falar com os teus servos, os profetas. E você é um profeta de Deus, Ele vai te falar. Fala, Senhor, qual o alvo que o Senhor tem para mim na vida financeira? Qual o alvo que o Senhor tem para mim na igreja? Qual o alvo que o Senhor tem para mim na vida profissional? Não dê um passo sem perguntar para o Senhor. Aquele dia que você passou pela tribulação, mas guardou a sua confiança, você ganhou galardão. Você falou, essa dificuldade não vai me parar. Vai ficar em 2019, mas ela não vai me parar. Sabe o que está lá em Hebreus? Vamos para Hebreus 10, 35? A Escritura diz, põe por favor, Janine, obrigado. Não abandoneis, portanto, acompanha lá. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. Todavia tendes necessidade, olha para lá, não para mim, de perseverança, para que depois, fala comigo, depois do quê? Do problema que você passou, irmão. Depois da dificuldade que acometeu sua casa, depois que você e eu experimentamos certo nível de derrota, certo nível de vergonha, depois tens necessidade de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aquele que há de vir virá, não tardará, porque Ele não trabalha no seu tempo, Ele não trabalha no Cronos, Ele trabalha no Kairos. Ele vai chegar na hora certa. Aquele que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela... Tem algum justo aqui nessa noite? Tem alguém aqui que vive pela fé? Você já foi justificado? O meu justo viverá pela... E se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Só os que são comigo. Diga, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Diga, nós somos da fé para a conservação da alma. Falei o que está escrito lá? Sabe por que eu sei isso de cor? Porque por muitas vezes e por várias vezes eu precisei dessa âncora da alma que são as Escrituras. Se você guarda a palavra no seu coração, ela é luz para o seu caminho. Então, quando você guardou aquela sua confissão, a chuva que Deus estava preparando para você, ela vai cair. Diga, ela vai cair. Mas ela vai cair em qual tempo? Diga, no tempo de Deus. Lá em Lucas 2,46 fala uma coisa interessante. 3 dias depois acharam Jesus no templo. Quantos dias depois? Jesus foi para Jerusalém com José e com Maria. E aí a festa era uma festa da Páscoa muito grande. Eles então perderam Jesus, porque acharam que estavam com os parentes. Era assim que as crianças andavam. Não é falta de cuidado. 3 dias depois, quantos dias depois? 3 dias depois te lembra alguma coisa na Bíblia? 3 dias depois te lembra alguma coisa na nova aliança? 3 dias depois ele ressuscitou. Se você porventura perdeu algo, assim como os pais de Jesus perderam, 3 dias depois você o achará. É a ressurreição, é Ele, Cristo é que te dá aquilo que você porventura perdeu. E Jesus estava lá no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, diga, ouvindo, e perguntando. Jesus estava ensinando para os doutores? Não, ele estava ouvindo e fazendo perguntas. Sabe por quê? Apesar de ser Deus, não era o tempo dele ensinar. Ele já sabia todas as coisas?
Com certeza que sim, porque Ele é Deus, Ele é onisciente. Mas por que Ele não ensinou aos doutores? Porque o pregador diz em Eclesiastes 3: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Inclusive Cristo, sendo homem, submeteu esse tempo. Agora não é tempo de eu ensinar, agora é tempo de eu sentar, ouvir e fazer perguntas. Quem está entendendo a pregação? Se até Deus operou nesse tempo, espere com paciência no Senhor. Se algo não aconteceu para você em 2019, na chuva temporã, você tem ainda a serôdia. Ele planejou maneira de te abençoar. Eu disse para você que tem coisas que tem que ficar em 2019. Diga: há coisas. Aleluia, efeito especial. Obrigado, obreiro. Eu falei para você que há coisas que tem que ficar em 2019. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala: há coisas que precisam ficar em 2019. Projete, por favor, 2 Samuel 12:15. Eu vou te falar de Davi. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis. Diga: ele não quis. Não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. Tem coisas na sua vida nesse ano de 2019 que eu e você não gostaríamos de ter vivido, mas você viveu. Você viveu. E você buscou a Deus como Davi buscou por esta criança. Você buscou a Deus por coisas em 2019, e eu quero te falar como um deles, e não aconteceu. E você ficou prostrado, passou a noite, buscou a Deus, jejuou. Diga: ao 7º dia. Você lembra alguma coisa do 7º dia? 7º dia é quando as coisas encerram, para que no 8º seja um recomeço. Deus fez a terra em 6 dias, no 7º ele descansou. Ou seja, o 8º dia é um recomeço. Em 2020 é o 8º dia para muitos dos irmãos que estão aqui. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: vai sucumbir, vai desistir, vai paralisar, não vai continuar, não vai prosseguir, vai desistir. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus sempre surpreendem, até mesmo aqueles que acham que o conhecem. Os servos: eis que estando a criança ainda viva, falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Olha a reação do servo de Deus. Preste atenção, porque essa palavra é para você. Essa palavra é a palavra que você vai colocar na boca das derrotas que escreveram em 2019. Essa é a palavra que você vai colocar goela abaixo do diabo que vem acusar você por aquilo que Deus não fez em 2019. Tem alguém comigo? Olha o que Davi falou. Então Davi se levantou, diga: se levantou. Lavou-se, diga: lavou. Ungiu-se, diga: ungiu. Mudou as vestes e entrou aonde? Foi para a igreja. Davi foi para a igreja. Davi se levantou, lavou-se, ungiu, mudou as vestes e falou: a partir de hoje vai ficar no ano passado. Deus tem coisas novas para mim. Amém.
Eu estou te falando porque eu estou fazendo isso aqui hoje diante dos seus olhos. Então, todos esses fantasmas, todos esses medos, todas essas coisas que batem na sua porta dizendo: não vai chover, não chove, isso é pregação de pastor, não acontece. Resolva hoje no seu coração, hoje, mas não pode ser amanhã, tem que ser hoje, porque faltam apenas 17 minutos para esse ciclo aqui encerrar. Mas o que Deus quer encerrar é coisas, ou são coisas que estão no seu coração. Você não pode entrar com elas em 2020, porque 2020 Deus está reservando para você abundante chuva. Por favor, Lucas 19:44, Lucas 19:41, por gentileza. Jesus chegou em Jerusalém e ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele disse: ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, fala hoje. Engraçado que hoje, Deus está falando muito hoje, comigo e com você, né? Josué capítulo 3, versículo 7, hoje mesmo começo a engrandecer você. Hoje é dia de salvação, hoje, ainda em 2019, ainda esse ano, o que é devido à paz, o que Deus quer liberar sobre o seu coração, ainda hoje, ainda nesse ano, é paz. Porque se você tiver paz, todas as outras coisas vão prosperar. Você vai trabalhar em paz, você vai edificar a casa de Deus em paz, você vai construir a sua família em paz, ou reconstruí-la, ou reconstruir a casa de Deus, ou reconstruir a sua vida financeira. Eu estou aqui diante de você, com todo esse povo, com a mesma fé que eu estava há um ano atrás na rua. Só para testificar para você, para que você veja o que Deus pode fazer em apenas um ano na vida de uma pessoa, na vida de um ministério, na vida de uma família. Por que você participa disso? Porque você é participante, tem uma oportunidade de desfrutar disso. Jesus chegou e chorou, e ele disse: o que é devido à paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Põe a mão sobre os seus olhos assim e diga: Senhor Jesus, ainda hoje, ainda nesse ano, abra os meus olhos para ver o que o Senhor já viu em 2020, porque eu quero viver, eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor reservou para mim, para a minha família, em nome de Jesus. Então, eu tenho uma notícia para você. A criança morreu. Faltam 15 minutos para ela morrer. Você vai ter que deixar para trás algumas coisas em 2019. Mas a decisão é sua. Como dizem os americanos, it's up to you. Quer dizer, a escolha é sua. Se você escolhe levar isso adiante, Davi falou: chega. 7 dias eu busquei a Deus, eu busquei o Senhor, eu jejuei e não aconteceu. Só pode ser que Deus está planejando uma maneira de me abençoar. Eu vou continuar servindo ao Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda assim eu louvarei ao Senhor. A Escritura diz em Lucas 19:44, que ele chegou em Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Diga: mata os profetas. Você está ouvindo uma palavra profética, e você pode dizer: não é para mim, é para meu vizinho. Não, é para você. Você poderia estar em muitos lugares, mas aprove o Senhor te trazer aqui. Então, se você está aqui, é porque há uma oportunidade, porque não reconheceste o tempo da oportunidade da sua visitação. Alguém aqui está sendo visitado hoje pelo Senhor? Alguém aqui está recebendo a palavra de Deus? Porque a maneira que Deus faz com você não é a maneira que Deus faz com o ímpio. Eu queria dizer uma coisa em nome de Jesus. Sabe o que abate a sua fé na maioria das vezes? É que você gosta de olhar para as coisas dos egípcios. Você gosta de olhar para a prosperidade deles.
Você gosta de olhar para o trabalho deles, para a casa dele, e você passa do lado de fora e fala: isso é uma mansão. Mas lá dentro está como um sepulcro caiado, só tem morte. Mas aquilo que tem na minha casa e na sua casa não tem no Egito. Sabe uma coisa interessante do Egito? Não chovia. Sabe uma coisa interessante no deserto? Repara comigo. Quando o povo andou no deserto, tinha provisão? Fala maná. Quando o povo andou no deserto, tinha sombra? Fala 70 palmeiras. Chama Elim. Tinha 70 palmeiras e 12 fontes. Então tinha provisão, diga maná. Tinha sombra, diga Elim. Mas tinha uma coisa lá no deserto que nunca aconteceu: chuva. E o que Deus está prometendo para mim e para você em 2020? Fala: abundante chuva. Você vai pedir chuva para o Senhor? Eu estou aqui para lhe dar um conselho: peça chuva para o Senhor. Pastor, mas essa área já está boa. Fala para o seu irmão: vai ficar melhor ainda. Fala para ele: vai melhorar, vai ficar melhor ainda. Fala para ele: vai prosperar. Agora, sabe o que acontece no Egito? No Egito, o Nilo, como diz, né, o filósofo, o Egito é uma dádiva do Nilo. Quer dizer, o rio Nilo é que quando vinha na época da cheia, ele transportava e toda aquela região ficava fértil, chamado crescente fértil. Toda aquela região, sabe como é que eles plantavam? Eles só faziam assim com o pé, ó. Só passava o pé e já fazia aquele rego e jogava a semente. Vinha o Nilo e fertilizava. Essa é a maneira que o egípcio tem o seu plantio. Ele sempre está olhando para baixo. Ele sempre está olhando para a terra. Já viu aquelas pessoas que elas estão nas igrejas? Elas estão às vezes até nas nossas células, mas elas insistem em fazer o modo que os egípcios fazem. Elas olham sempre para a terra. Como é que está o mercado? Como é que está o dólar? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Olha, eu quero dizer que eu conheço todos esses índices, leio, tenho conhecimento deles, mas não me dirijo por nenhum deles. Se Deus falou que vai chover na sua direção, vai nessa direção que Ele vai te prosperar. Se o Senhor falou com você, não faça como fazem os egípcios. Você não planta passando o seu pé na terra, você planta olhando para os céus. O que o salmista diz lá no Salmo de número 40? Eu olho para o alto, é de lá que vem o socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro financeiro vem do Senhor, o socorro ministerial vem do Senhor. Mas no Egito eles olham para o chão. No deserto não há sombra. Perdão, no deserto até sombra, há maná. Mas tem uma coisa que não tem lá no deserto: chuva. Quantos querem abundante chuva do Senhor? Fala para o seu vizinho, fala para ele: faltam 10 minutos. A chuva tem uma coisa boa, fica tranquilo. Eu estou firme aqui no Kairos, estou atento, estou interessado em te abençoar. Tem uma coisa que acontece a respeito de chuva, e eu gosto disso. Eu acabei de usá-lo aqui no exemplo do pastor Bruno lá da videira em Ribeirão das Neves. Se chove aqui no meu vizinho, aleluia, eu já vou ali, já pegar o guarda-chuva, já preparar os baldes, porque se choveu em alguém do corpo de Cristo, é certo que eu também serei abençoado. A não ser que você não queira. Quantos querem? Porque se quiseres e me ouvires, vai colher o pior dessa terra, vai comer da sobra, das migalhas que caem da mesa, como diz a mulher para Jesus. Não! Desde os dias de Isaías 59:1, se quiserdes e me ouvires, comereis do melhor desta. Mas tem que ouvir a palavra do Senhor. Não é ouvir o seu vizinho experiente, não é ouvir o seu consultor, não é ouvir aquela pessoa que é entendida dos números. Ouça aquele que é entendido de tempos e estações, é o Espírito Santo. Ele fala para você: olha, as próximas estações são de seca. Você vai passar firme por elas. Mas as próximas estações, diz o profeta, é de abundante chuva. Eu quero terminar dizendo que
aquilo que está em Ezequiel 34, 26. Delas e dos lugares ao redor do meu monte, ou do meu outeiro. Pode vir aqui os irmãos do louvor. Farei bênção, farei descer a chuva. Fala, descer a chuva. E coisa boa é quando você olha e fala, ali está descendo uma chuva. Se você está de carro viajando, você prepara para atravessar por ela, não é verdade? Fala comigo, a seu tempo. Eu e você queremos coisas, talvez antes do tempo. Jesus é Deus, e quando ele estava sentado no meio dos doutores, ele não ensinou os doutores. Ele sabia que não era o tempo ainda, mas ele esperou pacientemente no Senhor. Outros 18 anos, aquela ocasião ele tinha 12, ele começou a ensinar com 30. Eu e você queremos muito algumas coisas. Continue querendo, continue pedindo para quem pode te dar. Lucas 18, 18 diz que você não deveria parar de pedir 1, 2, 3, 10. Pastor, até quando eu peço? Até quando eu continuar pedindo? Mas a coisa que você não vai levar para 2020, porque faltam 6 minutos. Eu queria que, se você pode, você nessa hora resolvesse no seu coração como Davi resolveu. Isso eu não levo mais. Não levo mais essa mágoa, não levo mais esse rancor, não levo mais essa derrota que me persegue, não levo mais esse vício, não levo mais esse fracasso. O que eu levo agora é a abundância de Deus. Levante-se, troque as suas vestes, unja a sua cabeça com óleo e vá para a casa de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que o Senhor tem nos dado essa graça. Fique de pé onde você está. Faltam 5 minutos. Mas 5 minutos é muito tempo para Deus fazer. Ele nem precisa disso tudo. 1 minuto na sua presença vale mais do que a vida inteira, diz o salmista. 1 momento na sua presença. Bem-aventurado é você que escolheu passar hoje aqui, no mesmo lugar que Davi escolheu. Não levam mais essa angústia, não levam mais esse peso, não levam mais esse fardo. Eu queria que você tivesse um tempo com o Senhor. Não é com o seu vizinho, não é com a sua família, é com o Senhor. Porque delas, dos lugares ao redor do meu monte, farei bênção e farei descer a chuva a seu tempo. E assim diz o Senhor para mim e para você: esse tempo chegou. É hoje, hoje mesmo. Começo a te engrandecer diante dos olhos de todos. Todos verão que a bênção do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu ministério. Faltam 4 minutos. Tenha esse tempo a sós com o Senhor. Enquanto nós cantamos um cântico, ministre ao Deus Todo-Poderoso. E nós vamos passar os últimos minutos de joelhos. Existe-me, Senhor, muito tempo de amor, águas que correm do trono. Levante-se hoje. Águas que curam. Você tem as chuvas, a temporã e a serôdia. Há um rio de Deus nesse lugar. Você tem 3 minutos para falar para Ele. Vai ficar para trás. O medo vai ficar para trás. A acusação vai ficar para trás. A condenação vai ficar para trás. Eu vou romper.
diz que no lugar da vergonha, Ele te dará dupla honra. No lugar, no mesmo lugar que você fracassou, Ele te levantará duplamente. Mas você precisa ficar no lugar. Você precisa tentar mais uma vez, perseverar um pouco mais. Não é hora de você parar, não é hora de você desistir, é hora de você renovar as suas forças no Senhor. Se você pode, ajoelhe-se agora em frente à sua cadeira, porque você tem apenas 1 minuto. Continue ministrando esse rio mais baixo, porque você vai entrar agora em um novo ciclo da parte de Deus. Você tem 1 minuto para falar com o Senhor acerca de 2019, acerca das coisas que você vai deixar para trás. E esse rio vai levar estas coisas. Tudo vai transformar, porque você já está em 2020. Tudo vai transformar, tudo vai transformar. Quando você ficar de pé, lembre-se que esse rio levou todas as coisas velhas de 2019 e passou adiante de você e te deu uma oportunidade de escrever uma nova história. E você já está vivendo essa nova história. Você está em 2020. Fique de pé onde você está. Louve o Senhor, louve o Senhor, louve o Senhor, louve o Senhor, as águas, louve o Senhor. onde os meus pés, Antes de cumprimentar qualquer pessoa, louve o Senhor. Dê a Ele a sua primícia. Louve o Senhor. Ele é a sua e a nossa primícia. A Ele toda a glória, todo o louvor nesse novo ano. Dê a Ele a primícia do seu louvor. Dê a Ele a primícia do seu coração. Romanos capítulo 11, versículo 16.
ainda dê ao Senhor a primícia. Daqui a pouco você vai cumprimentar seus familiares, seus amigos. E se forem santas as primícias da massa, nós temos agora uma massa que é o novo ano, 2020. Todos os 365 dias estão diante de nós agora. Todos eles. Todos eles. E se forem santas, ou seja, separados, a primícia de uma totalidade, igualmente será a sua totalidade. Ou seja, você tem tudo para viver um ano completamente abençoado. Levanta a sua mão direita e diga: Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor este novo ano, todos os 365 dias estão separados, estão consagrados ao Senhor, e eu desejo a abundante chuva. Aleluia, aleluia. Você já fez isso com o Senhor? Diga: o Senhor é a primícia. Mas também a casa do Senhor, que é a sua igreja. Então, agora eu gostaria que você abençoasse a obra do Senhor. Mas não é ainda com a sua primícia, porque isso tem a ver com a sua vida financeira. Eu estou falando as suas palavras. Antes de abençoar a sua própria casa, diz a Escritura que Davi foi abençoar a casa do Senhor. E voltando de abençoar a casa do Senhor, aí que ele foi abençoar a sua casa. Lembra da passagem de Mical? Então, eu sei, você está louco para cumprimentar o irmão, abençoar a sua casa. Vamos fazer isso, já, calma. Mas nós precisamos seguir aquilo que a Escritura diz. Nós já entregamos a nossa primícia ao Senhor, nos momentos, no Cronos, mas agora nós vamos abençoar a casa de Deus. Eu queria que você orasse para que o Senhor abençoasse a sua casa, ou seja, a videira na região metropolitana. Eu queria que você estendesse a sua mão agora e abençoasse a sua igreja. Falasse: Senhor, bendito é esse lugar, bendito é a videira na região metropolitana, bendito é o trabalho que o Senhor tem dado, o ministério que o Senhor tem dado ao pastor Luiz, ao pastor Azemar, toda a equipe pastoral da região metropolitana, da Via de Minas Gerais. Nós abençoamos. Eu te agradeço, Senhor, por fazer parte desse ministério. Eu abençoo a obra de Deus. Eu declaro que cresceremos e frutificaremos, e o Senhor nos dará um lugar amplo e espaçoso. Senhor, se é esse que pisa a planta dos nossos pés, assim nos é dado por herança. E profetizamos hoje, já em 2020, chuva abundante, Deus, sobre esta casa, sobre todas as famílias que congregam nesse lugar. Abençoamos a casa de Deus. Faz isso agora, faz isso agora. Use as suas palavras, use a sua boca. Este é o sinal que a sua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as portas do céu.
direção da sua vai chover, da sua casa, desta casa. Abençoe a Mineira, abençoe a Vila de Minas Gerais. e vai chover, Chove sobre esse vai ministério. chover. Nós vamos prosperar. Para terminar esse primeiro momento de 2020, Filipenses capítulo 4 e verso 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, diga agora, que coisa, né? O Senhor fala hoje, o Senhor fala agora nós vamos renovar o nosso cuidado com a casa de Deus. Antes de investir, você vai lembrar disso, presta atenção no que eu estou pregando. Antes de investir na sua própria casa, antes de pagar qualquer coisa para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu enteado, você vai lembrar. E é bom que você fale isso para o mundo espiritual. Primeiro recurso eu depositei na casa de Deus. Isso é um testemunho mais poderoso que você pode imaginar. E quando Cornélio deu a sua oferta, a Bíblia diz que isso foi levado em memória. Pega o seu envelope da primícia. Pastor, eu não tenho. No nosso painel tem. Você pode pegar um para você entregar a primeira oferta de 2020. É o único culto que nós ministramos duas ofertas. O servo pode entregar para você se você não tiver. Só você levantar a sua mão. Eu queria investir um tempo orando pela minha, pela sua e pela nossa vida financeira. Eu acho que é um tema muito importante, porque essa chuva abundante, ela vai cair na minha casa, na sua casa, para abençoar muitas casas. Levante o seu envelope da primícia e olhe pela sua casa, olhe pela sua vida financeira e profetize em 2020, enquanto nós cantamos esse cântico. O que você deseja na vida financeira? Fale para o Senhor. Peça chuva no tempo da chuva. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal da sua chuva.
Deixa mais alto que você puder nessa noite. Faz chover, faz chover. Aleluia. Levante a sua oferta. É a primeira de 2020. Diga: Senhor Jesus, eu quero consagrar a minha vida financeira, profissional ao Senhor. Senhor Jesus, eu creio que eu vou desfrutar de algo poderoso, abundante, nesse novo ano, sobre a minha prosperidade, em nome de Jesus. Traga a sua oferta das primícias para a glória de Jesus. Não vai embora ainda, eu quero orar pela sua família. Mesmo se eu never lie, if I'm both now mine. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. If I'm both now mine, now mine now. Tu és o mesmo pra sempre. Aleluia. Ao entregar a sua oferta às primícias, você pode abençoar o seu irmão, cumprimentar as famílias e declarar: você está debaixando com abundante chuva. Seja bem-vindo a 2020 debaixo da abundante chuva do Senhor.